é no momento em que o Antero se suicida, que é um tema que a Ana Almeida Martins não gosta nada, o que é que ele teria dentro da sua alma que o levava mais a isso? Haveria uma componente filosófica que justificava a sua incapacidade psicossomática e a sua desilusão em relação à adaptação na ilha e no manter as crianças. Acha que aquela passagem pelo um certo pessimismo, por um certo vazio, o seu namoro da morte, o seu destemor perante a morte, a sua posição de líder que estava, de certa forma, a terminar, teriam sido razões para impulsioná-lo a tomar esse ato subitamente? Qual é, neste momento, a sua visão daquele momento, de certa forma, trágico, durante uns minutos antes? Eu vou dar o tiro, não vou dar o tiro? Cara, eu acho que ninguém pode estar no lugar de um suicida. Pois. É o sítio mais inabitável da condição humana. É verdade. No caso dele, surpreende mais, porque era, de facto, dentro da geração, alguém que representava podemos dizer, uma coisa quase imprevisível. Alguém que era pensante, gostava de pensar realmente aquilo que lhe acontecia a ele e aquilo que acontecia à sociedade na qual ele estava imersa. Agora, o que eu acho, pessoalmente, isto é a última versão, que eu não conheço bem todas as peripécias da vida do Antero, que conhece a Ana Maria Almeida Martins, a Ana Maria. Mas eu não sei, pensar que deve ser uma das, talvez no fundo dessa tragédia haja uma história de amor, várias histórias de amor, realmente. A gente percebe que o Antero é, ao mesmo tempo, o primeiro moderno, verdadeiramente, num certo sentido, de concepção do mundo, de visão do mundo, de ver que o mundo pode ser schopenhaueriano, que é onde Deus todos vêm, mas ao mesmo tempo era um poeta romântico. Um romântico, um lírico, um idealista. Todos os primeiros poemas dele são todos de amor, do mais, só se distinguem pela qualidade literária, propriamente dita, e pensante dessa temática. O resto, o conteúdo verdadeiro é, de facto, portanto, realmente, não lhe foi, não era um misógino, propriamente dito, etc. Mas essa história que nós não conhecemos particularmente, eu conhecer melhor a Ana Maria, de resto. Portanto, acha que houve uma acumulação... Com essa senhora, que era uma baronesa, não? Deve ter sido, para ele, o falhanço dos falhanços, penso eu. O falhanço que se acumulou ao falhanço que ele sentia de passar, de ser... Talvez a tragédia maior do Antero foi ele sido sacralizado, não é tão jovem. Sacralizado e idolatrado também, certo? Exato. E de resto, ter de suportar à volta dele, realmente, essa imagem, já num tempo em que isso começava a ser menos válido do ponto de vista dele, em que, de facto, as desilusões se iam acumulando umas atrás das outras, a vários níveis, mas sempre muito respeitado pela gente mais interessante da geração dele. Isso que é, de facto, é raro em Portugal, é raro em toda a parte. Eu penso que, bom, essa história dessa responsabilidade que ele toma com as filhas, na maneira, é uma coisa que deve ser uma coisa que lhe ter provocado uma situação
dificuldade de gerir uma coisa dessas, não é? Realmente não era o pai das crianças, não é? Mas que se deu muito bem e que se sentia muito bem. No fim, quando lhe as tiram, ele fica um bocadinho enfraquecido. Bom, isso podia ser a gota d'água Pode ter sido. que acabou por desesperar e sem remédio. Não? Eu tenho o que é que me falta? Já me roubaram tudo. Não? Portanto, acha que houve ali uma acumulação de histórias de amor um pouco falhadas? Houve uma carga muito pesada de ter assumido como uma figura líder da sua geração, e naquele momento em que isso já não se podia concretizar e que mesmo o aspecto afetivo sublimado ou transferido para a educação das filhas do Germano Meirelles também lhe estava a ser roubado, no fundo esse amor e autoestima e razão de crença num futuro, de viver a vida para o futuro, de repente ele sentiu diminuída. Penso, mas a questão, com o Antero de Quental, tento sempre deslocar as questões, não é? A questão dele é que ele cometeu realmente um desafio, não é? Um desafio que ele pensava que era um Deus, enfim, em queda, ou um Deus que prometeu de vir e não veio, ou não veio. Nós, como essa de Queiroz, apresentando o seu continho, não é? Que nos dá a mão, etc. Tudo isso realmente desabou, não é? E, portanto, isso não pode ser substituído por nada. Não é? Pois. Mas toda a gente, sobretudo nas adolescências portuguesas, toda a gente sofreu ou passou por coisas parecidas. Nem toda a gente realmente levou a coisa até ao fim. O problema é que nele a questão era uma questão vital. Não é? Ele sabia, não é? Pois. Que esse desafio, não é? Era um desafio, não Deus não lhe responderia senão com silêncio. O professor tem uma frase muito bonita. Antero quis tocar a face de Deus e não a encontrou. Eu aí tenho um bocadinho tenho uma visão diferente. Acho que ele não... ele recusou primeiro a face de Deus. Houve uma fase que é epocal, quer dizer, a época inteira mata Deus. Exatamente. O Deus morto foi o primeiro Deus, o Deus morto é o Deus da Revolução Francesa. Não? Já, exato. E quem é entronizado é a razão, é a liberdade, é a revolução. Bom, e o Antero viveu isso também. Viveu isso, mas sem perder uma sensibilidade ao sagrado, ao divino. Eu acho que sim. Agora, ele querer ver a face de Deus, há pouco eu não sinto tanto na obra dele. Eu sinto. Sente? Eu sinto. Eu acho que ele está muito mais virado para o absoluto. Não há a face de Deus. A face de Deus implica uma relação mística e amorosa que ele ainda cultiva. A face de Deus aqui é sobre o Deus da infância. O Deus da infância acha que ele já não queria. A face de Deus. Mas estava lá. Como? O Deus da infância estava lá. É a ausência. A face de Deus é como ausente. Exatamente. Quis tocar a face de Deus e não encontrou. Não, mas a ausência encontra-se. Toda a gente, essa face de Deus ausente está presente nesta sociedade. Sim. Ele quis realizar esta face de Deus da ausência de Deus, corresponde a um não ser, a um absoluto, e nós podemos chegar a esse nível. E ele tentou, e as tendências gerais da filosofia têm algo dessa afirmação de um dinamismo psíquico da humanidade para uma captação cada vez maior do espírito e da ordem. Ele era fundamentalmente um poeta, verdadeiramente um poeta. Mas como era um poeta tão raro, tão pensante, como disse há pouco, à nossa tradição, pois, que de facto que normalmente o que ele devia ter sido teólogo, e filósofo, talvez. Na época medieval, propriamente dita. Um teólogo filósofo. Foi o que disse o Oliveira Martins, com intuição muito forte. Sim. A coisa dele é que ele teria sido realmente, umas épocas hipercrentes, ele teria sido um crente a mais e ter realizado nessa crença. Não, mas... Acontece que a época em que ele entra, não só ele, toda uma época em que entra, é uma época em que o Deus está morrendo, ainda não morreu de todo, não é?
Nem sei se essa expressão nietzscheana é uma expressão... Claro, que nunca sim, é evidente que não. Morrem é concessões... É um desafio de uma outra ordem. Exato. Morrem é concessões de Deus. A concessão do Deus Jeová foi fortissimamente atacado na nossa tradição pelo Antero, o Guerra Junqueiro e o próprio Fernando Pessoa. Mas são filhotes, com são todos filhotes do Antero. Sim. Nesse aspecto, o Antero é o primeiro... Não adiantaram mais nada sobre o assunto, para que não venham no Antero cantar. Porque o Antero, eu tive foi uma experiência, foi do vazio integral, que é a ausência de Deus pensada a sério, levada a sério. Pois. É claro que agora E temos... isso, ele havia vários derivativos, enquanto ele tinha alguma ação, procuraram-o chamar numa época em que Final, o país estava pois. a sofrer uma crise de identidade, de concepção do futuro. E ele aí vibra bastante e adere. Ele volta ainda, não Pois é é. outra coisa, mas é uma coisa dramática, trágica, porque realmente já nem ele, ninguém podia salvar esse Portugal, não é? Que de facto ia conhecer o primeiro o seu ato irrevogável e inapagável, que é a morte do rei. Pois. Aí acha que essa morte do rei é algo que foi... A morte do rei não pode ser imputada a ele. Não. Agora, Mais ao Junqueiro, eventualmente um bocadinho mais ao Junqueiro. É uma época inteira Que está a caminhar para isso. Que está a caminhar para isso. Mas parece-me... continua de outra maneira. Bem, eu hoje em dia acho que... O rei não acabou. Agora simplesmente este rei, Mas- este rei não, este Deus é um Deus difícil de crucificar outra vez. Exato. Crucificam-se uma vez. Mas quem é o Deus, qual é o Deus difícil de crucificar? Como é que identifica? O Deus atual? O Deus difícil. O Deus atual? Sim, o Deus difícil de crucificar agora. Crucificado já. O Deus que tem algum significado histórico, histórico e real. O nosso imaginário é o Deus Jesus, pois. Exato. Agora, Exato. de resto, é engraçado, há diversas tentativas de recuperar Jesus Cristo no meio do Jeová. O Jeová é o mau. Deus Exato. É o Deus Vingativo, Deus exclusivista. que pede demasiado aos homens, Exato. que exige dos homens realmente qualquer coisa que eles Esse é o Jeová, não são é? capazes de Jeová. Exato. Mas o outro não. E vem sempre o Jesus vem se meter no lugar realmente do Deus que já não consola. Aí Eu então, acho que viveu isso de maneira diferente, porque o Esser viveu. Mas o Esser não era uma natureza filosófica teológica, creme. nem mística, não. Se bem que no fim tenha aquela pequena conversão do São Cristóvão nas últimas páginas, todos eles no fim, Ele rezava todos eles no as fim. noites, benzia-se e rezava antes de se deitar. Quem essa diz, pois. Não, todos de actos, portanto, gestos reais, não é? Que são consoladores, que o próprio é que sabe, conhece o significado deles, não é? Pois, mas o Guerra Junqueiro houve ali uma certa conversão também, todos eles. Pois. Agora, o Antero é que, parece-me que o Antero não necessitaria disso, não necessitaria disso. E tinha outra dimensão, não era? Demasiado filosófico. Demasiado filosófico. Portanto, a sua ideia, quando ele morre, ele, no fundo, filosoficamente, não está a ser anticoerente com ele. Porque a dimensão do suicídio dele é muito parecida com o suicídio antigo, propriamente dito. Exato. Em que o suicídio antigo não era uma coisa que tinha ainda a marca infamante Exato. que a visão cristã introduz. Exato. A coisa do suicídio, não enterradas, essa coisa toda, etc. A morte absoluta. Não é? Pois. Ora, mas para os antigos não era assim. Não era para o suicídio cantar, naturalmente, mas iam Com paz.
Como a morte do Sócrates. A morte do Sócrates é um exemplo. O Sócrates fazendo realmente umas graças, ainda, etc. Não é? E achando isso a coisa mais natural do mundo. Exato. O facto de ele morrer. Não que o próprio suicídio, mas que o suicídio não é dele. O suicídio é imposto. É imposto, exato. Mas assumiu, pois. Não é a mesma coisa. Assumiu sacrificialmente ele. Não é? Eu acho que. Mas com uma espécie de senos aos deuses. Exato, ainda oferece o galo ao Esculápio, ainda manda Os oferecerem. deuses estão vivos para a antiguidade. Nós temos uma dificuldade imensa em imaginar o que foi o paganismo. O paganismo é aquilo que a gente não pode pensar. Não é? Foi uma coisa tão radicalmente natural. Pois, O paganismo é a religião natural da humanidade. Só deuses. A realidade entende-se. Um só, não é? De facto, impensável, inimaginável, incomensurável, inalcançável, etc. Isso é realmente uma produção e as caricaturas que nós temos. para dar lugar a qualquer coisa nova que realmente um homem que morre no lugar de Deus. Que é Jesus. Pois. Agora, será que o Antero acredita que Jesus é Deus e que morre para os homens no fim da vida? Eu acho que o Antero e aquela... Não. Seria morto. Não seria. Não podemos saber. Não, pois é. Agora, ali, nesse género de coisas, a certa altura, são gestos tão absolutos, não é? De facto, dá desespero absoluto. Morre desesperado. Não, ele teve meia hora ainda. Nós não sabemos que ele ainda teve o que a gente não sabe. Pois, e ele tem aquela frase famosa, quando o corpo já não serve, quando está estragado, deita-se fora. Mas ele tem outra frase, o suicídio. A vida para mim vale pouco, mas o suicídio para mim, como é que ele diz? Repugna certos meus sentimentos morais. Claro. Exato, sim. Não, aos dele e Dava à a minha comunidade. vida por completa e concluída, mas o suicídio repugna Exato. Repugna aos dele, repugna Ao da sociedade normal. Normal. Não, exato. Mas é exato. muito injusto que repugna a sociedade, porque a pessoa tem o direito de se ir embora. Você considera isso? Ai, consigo. Pronto. Então aceita a vida dele também, essa morte dele naturalmente. Acerta. Não, porque deve ter sido no meio de um imenso sofrimento, de uma solidão absoluta, onde ele viveu quase toda a vida. Porque Mas a realmente ele solidão, tinha mas veja, ele tinha. Ele tinha um poucos solitário. interlocutores à sua altura. Mas não somos todos nós solitários. A minha pergunta também. Claro, não tem. Eu acho que cada um de nós, mesmo casados com alguém, ou mesmo na maior amizade, ou mesmo no maior encontro com outras pessoas, aquela realização de onde 2 ou 3 se reúnem, eu estou no meio deles, não é? Essa unidade de amor e de inteligência é pouco realizada. Mas ele É tentou. muito pouco. Ele fala ao Ele Oliveira tentou. Martins, eu vou, ao menos estou ao pé de você e será grande consolação. Ele Mas percebeu é- que ali estava muito isolado Eu e quis vir, provavelmente já não foi ali capaz. momentos em que coisas fácticas podiam ter acontecido, não é? Sim, que Coisas precipitaram. podiam Pois. ter acontecido. Claro. Portanto, também há ali um lado que escapa Pois. a tudo. E escapa sobretudo à nossa maneira de... Agora, se nós Olha, é virmos... horrível porque as pessoas. O Antero é um poeta que se conhece de vista. Sim, Por ser sim, professor e mais. Enfim, ele tem essa glória de ter um Eduardo Lourenço ao lado dele. Isso é realmente uma grande glória para o Antero e para o professor. Agora, tem muito. O Antero matou-se, o Antero conhecem-no de vista, porque não conhecem a obra dele. A obra dele. É os sonetos, porque é As ali obras dele 14 são- versos. O epistolário dele. O epistolário é de uma riqueza tremenda. E aí, Uma das coisas, quanto mais a gente tem o Antero, é a primeira precocidade do Antero. isso sim, isso é que é. Isso é É marcante. uma coisa inacreditável. Onde é que ele adquiriu aquele conhecimento dos autores que eram os mais significativos daquela época, que eram conhecidos assim, de coisas, eram sempre conhecidos, os alemães, os ingleses, franceses, o espanhol lá naturalmente se conhecia, não sei. Era uma coisa, mas não é um conhecido de rama. Sim. Ele sabe quem é que está a falar.
Bem, e uma Quem é este, quem é aquele. E uma capacidade dialética muito grande, não é? Tinha uma capacidade de inteligência muito Mas isso não é apurada. conhecido. Mas isso não é tem, o conhecido. que ele tem Pois. é uma Essa coisa Não, matéria pois, poeta. o que ele tem é o contraste entre esta atitude, é uma figura que não existe na nossa cultura antes do Antero. O único. O Bocage teve um bocadinho. Quem? O Bocage teve um bocadinho de precocidade e... Sim, mas ficou-se nessa falta de outro lado. Mas Também teve na parte final. Parentarianos. Também tive a impressão que tinha desafiado Deus à sua maneira. Exatamente. À maneira paródica do século XIX. Ele ataca, que foram censurados. Esses poemas só foram Mas ele publicados depois agora. Faz a sua confissão, o maldito e tal, mas expressão que o Antero perde. Sim, tanto mais que No século maldito, etc. Mas tanto mais que o avô do Antero. Era amigo do Capaz. o Bocage Tanto mais que o avô do Antero e o avô do Bocage eram amigos e o Bocage tinha feito mesmo um poema ao avô do Antero e Quando preso com o autor. Ao Sr. Exato. André da Ponte, quando preso Exatamente. com o autor. eu acho que são elos de uma tradição que eu chamo uma tradição espiritual portuguesa, que vai passar depois também ao Fernando Pessoa. De facto, há aqui quase que uma ligação entre eles. vai passar para a pessoa, toda a gente embarca na barca do Pessoa para recuperar E muitas vezes perdem, de facto, depois a dimensão mais profunda filosófica do Antero e a sua busca de uma grande coerência, não é? E julgamos... Ele tinha na perspectiva dele, esse problema não expôs para a pessoa, por uma coerência intelectual, porque ele não dava valor a esse tipo de coerência. Não é? A coerência para ele era coerência puramente ficcional. Literária de criar, de escrever. É ficcional, tudo é ficcional, etc. É um jogo permanente. Ainda que no fim da vida tenha assumido mais uma dimensão... No Antero não há jogo. Pois, No Antero muito pouco, pois. E Muito depois pouco. era lindíssimo. Posso Sim, dizer uma sim. coisa? Continuar a conversa num chazinho ali ao lado. Boa ideia.